Hey guys, aqui é a Teacher Carol e hoje nós vamos ver como é o passado em inglês, o passado simples, junto da música da Miley Cyrus. Esse é o poder de aprender inglês com músicas que você vai ver hoje comigo. Mas antes de avançarmos aqui e assistir essa aula maravilhosa, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e já coloca aqui nos comentários se você quer aprender mais inglês com músicas. Já deixa o seu curtir aqui no vídeo se você gosta de aprender inglês com músicas e roda a vinheta aí, edição, e vamos logo aprender isso. Em inglês com Miley Cyrus, tá? Eu vou pegar alguns trechos da música aqui para explicar para vocês justamente as estruturas no passado em inglês. Let's go! E vamos começar aqui com as frases afirmativas no passado. Quando você quiser falar do passado simples, basicamente você vai falar sobre uma rotina sua passada que acontecia, mas que já teve fim, não tá acontecendo mais. Então você vai falar desse tipo de passado, tá bom? Então eu peguei aqui duas frases para vocês da música da Miley Cyrus para explicar justamente isso. Então, teacher, como é que eu falo uma frase afirmativa? Como é que eu vou falar assim, ó? Nós éramos bons, nós éramos legais juntos. Então, isso é um passado, não é mais. Então, já terminou, tá? Então, eu separei aqui para vocês a primeira frase afirmativa. We were good. We were good, tá? Lembrando que esse were, ele vai vir lá do verbo to be. Se você ainda não assistiu o meu vídeo de verbo to be, dá uma passadinha lá e assiste, tá certo? Tá muito bom esse vídeo. E aqui, ó, we were good seria justamente o verbo to be no passado, tá? Lembrando que temos duas versões do verbo to be no passado. Was and were. Que bonito, hein, teacher? Tá lindo. Was and were. Sendo was no lugar do am e do is, e were fica no lugar do are. Então, é justamente para a gente falar nós éramos, nós estávamos no passado, tá bom? We were good. Nós éramos bons, né? Que ela tá falando lá do Liam, e aí, ó, nós éramos bons juntos. E aí, o que que acontece? Teacher, aqui seria o verbo to be. Vamos ver um exemplo de outros verbos. Build a home and watch it burn. Build a home and watch it burn. Nós construímos uma casa e nós a vimos queimar, tá? Watch it burn. Então, duas coisas aqui que eu quero mostrar para vocês. A primeira delas é que para a gente colocar uma frase no passado, nós temos que colocar os verbos no passado, tá bom? Então, temos verbos regulares e temos verbos irregulares. Teacher, qual é a diferença? Eu posso explicar para vocês só nessa frase daqui. Ó, verbos regulares são aqueles verbos que você pega a versão original dele, que aqui seria watch, e você só acrescenta um ed. Esse verbo, ele é na versão original watch, que é assistir, e aí eu vou colocar um ed para ficar assistiu no passado, tá? A maioria dos verbos são assim, mas é claro que nós temos verbos irregulares. E o que são irregulares, teacher? São verbos que mudam sem uma regra, você tem que memorizar, é como se fosse uma nova palavra. Então, por exemplo, esse aqui, ó, build, se a gente fosse colocar ele na forma base dele, né, na forma original, que a gente fala no presente, que a gente fala com ing, né, que nós estamos construindo, seria build, com um D no final, em vez de um T. Tá? Então, quando a gente bota construiu no passado, ele vira built. Tem alguma regra que a gente pode saber por que é built? Não, é por isso que são chamados de irregulares. Então, basicamente, você tem que frases no passado. Quero botar uma frase no passado, teacher. Bote os verbos no passado, tá certo? Então, basicamente, qual vai ser a ordem da sua frase? Um pronome, que são as pessoas, de quem que você está falando? Então, aqui nós temos, ó, we, e nessa frase aqui também é we. Afinal, ela tá falando que eles dois construíram uma casa e a viram queimar, tá bom? Então, é o pronome, são as pessoas, tá? Então, I, you, he, she, it. Verbo no passado, como eu falei para vocês, você vai ver como é o verbo que você quer no passado. Então, por exemplo, se você quiser falar, eu assisti o vídeo da teacher ontem. Eu, pronome, I, assisti, watched, né? Peguei o meu verbo, botei no passado, watched the teacher's video, né? O vídeo da teacher, que é o complemento do meu verbo. Então, eu assisti o quê? O complemento ele vai estar aqui,
tá? E mais o tempo. Isso aqui pode ser, enfim, você pode colocar ou não, mas digamos que seria tipo yesterday, ontem. Ano passado, last year. Então, aqui você poderia meio que evidenciar quando aconteceu. Teacher, como é que faz pergunta no passado? Vamos lá, a gente já sabe como é que faz uma afirmação no passado. E agora a gente vai para a pergunta. Então, quero saber sobre algo do passado. Como é que eu pergunto? Vamos lá. Temos o auxiliar do passado, o did. Quando o auxiliar aparece? Quando o seu verbo não é um verbo independente, tá? Ele não consegue fazer pergunta sozinho, se invertendo, que é o caso do verb to be, que a gente vai ver aqui embaixo, ó. Ele tem que ter auxiliar, tá? Então, basicamente, você vai pegar a sua frase, you like the party. Tô afirmando, você gosta da festa. E aí eu quero perguntar no passado. E aí eu vou acrescentar o did, lá no início de todo mundo. Did you like the party? Você gostou da festa? Did you like the party? Tá certo? E aí o nosso verbo like, prestem atenção que ele volta à forma original, tá? Ele não vai ficar liked. Ele não vai ficar liked. Por quê, teacher? Porque temos o nosso did na frase, tá? Ia ficar, digamos que ia ficar muito enfeitado, né? Então, já que tem o did, para que a gente vai botar também o verbo no passado se já tem o did para mostrar que é passado? Tá certo? E aí, ó, quando não vamos usar é justamente quando temos verbos independentes, que é o caso do verbo to be. Ele mesmo faz o trabalhozinho de se inverter. Was he at home yesterday? Ele estava em casa ontem. Então, was he at home? Were you at school yesterday? Você estava na escola ontem? Então, aqui, ó, o like, ele não consegue fazer isso. Ele não consegue falar like you the party. Ou então, liked you the party, né? Se fosse o verbo no passado. Ele não consegue, tá? Então, ele tem que ter um auxiliar. E quando falar uma negação no passado, teacher? Quando falar que algo não aconteceu no passado. Então, vamos lá. A gente vai pegar o nosso did, que é o nosso auxiliar oficial do passado. E a gente vai acrescentar junto com o not. E aí vai ficar did not, tá? Geralmente você não vê as pessoas falando I not wanna leave you, tá? Sempre faz um pazinho com o auxiliar ou com os verbos independentes, que foi o que eu disse para vocês, que vai estar o exemplo bem aqui abaixo, tá bom? Vamos ver com o did primeiro. I didn't wanna leave you. Então ela fala isso na música. I didn't wanna leave you. Lembrando que esse wanna é a contração de want to. Eu não queria deixar você. Então, ela tá falando lá do passado. Eu não queria deixar você. Ó, ela botou o verbo want pro passado, tá? I didn't wanna leave you. Forma contraída, junta o did com o not e exclui a letra O e bota um apóstrofo no lugar. E aí vai ficar didn't, a pronúncia. I didn't wanna lie. Eu não queria mentir. Passado também. Então, basicamente, é o nosso pronome, são as pessoas, auxiliar did, mais o not, o verbo na forma original, complemento do verbo, né, caso seja necessário, é por isso que está com um asterisco aqui, e o tempo, se você quiser dizer quando aconteceu. Quando não usar did, teacher? Quando o nosso verbo consegue fazer isso sozinho. É o caso do nosso verbo to be no passado. You weren't at school last week. Você não estava na escola ontem. Nosso was e o nosso were, eles mesmos se juntam com o not. Não precisa do did. A tarefa de vocês podem paralisar esse vídeo agora e eu quero que vocês coloquem mais exemplos aqui nos comentários de frases no passado que estão aqui nessa música de Flowers da Miley Cyrus. Aproveita e já vai lá para ver o clipe, ver a forma cantante, né, para você memorizar a letra e memorizar frases no passado. Outra dica também é você narrar o seu dia. O que foi que você não fez ontem? O que foi que você fez ontem no seu dia? Fale da sua rotina. Pesquise verbos no passado. Diga que horas você tomou café, que horas você almoçou. Tudo isso no passado é uma forma de você treinar de onde você está agora. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o teu comentário aqui, fazer a atividade de hoje. Deixa o seu curtir. Não se esquece também de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E se você quiser mais inglês com músicas, coloca aqui nos comentários para a teacher ver e com certeza vamos aprender muito mais. Bye bye, see you!